Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, domingo do Bom Pastor. Eu sou o Bom Pastor. Só ela tem direito a chamar-se a si mesmo Bom Pastor. E os que na Igreja, por sua vez, são bons pastores é porque partilham precisamente do Espírito de Nosso Senhor. Mas se Nosso Senhor se mostra como um bom pastor, é para nos alertar que podem haver maus pastores. De facto, ele vai dizer que não é mercenário. O mercenário não procura, senão o seu próprio lucro, ou pelo menos não persegue o interesse do divino pastor. Isto porque, na época do Nosso Senhor, e o Senhor falava aos fariseus, os fariseus não eram bons pastores. Os saduceus também não eram bons pastores. Quantas vezes o Senhor teve de increpar contra a sua hipocrisia? Este tema, acho que realmente é a propósito para falar neste documentário que saiu na Quarta-feira Santa. Foi a Disney. A Disney, sim. Já sabemos que é tão favorável à promoção da Igreja. E estreou este documentário que apresenta uma conversa informal entre o Papa e 10 jovens de entre 20 e 25 anos. O título deste documentário é Amém, Francisco responde. O que é que responde e a quem é que responde? O que é que responde não responde nada. Digamos, nada do que seria de esperar, não já do sucessor de São Pedro, do vigário de Cristo, mas de um simples vigário com uma formação média. A quem responde? A jovens muito bem selecionados. Jovens muito bem selecionados. Uma atriz pornográfica. Um rapaz supostamente vítima de abuso. E digo bem supostamente porque não está nada claro que fosse vítima de abusos numa escola do Opus Dei. Uma ex-freira lésbica. Uma rapariga não binária. Um ateu. Um imigrante muçulmano. Uma ativista pró-aborto, que pretende ser também católica. Pretende ser católica, porque na sua paróquia tem atividades na paróquia. Não sei como é que será a paróquia. Mas, bom, ativista pró-aborto, uma protestante e também uma rapariga do caminho neocatecumenal, chamada Maria, que, com grande serenidade, mesmo com as imperfeições atribuíveis, poderíamos dizer, à sua idade, e a inferioridade manifesta neste meio tão contrário à Igreja Católica, vai ser ela quem responde, com a fé de um cristão, às objeções e argumentos dos seus companheiros. Muito melhor do que o Papa. Em particular contra o aborto e depois também contra a pornografia. É isto diante destas divagações espantosas de quem deveria ser o mestre que acaba por ser, tal como diz o Evangelho, o cego que conduz outro cego. O Papa não tem respostas claras contra esta católica, entre aspas, pro-abortista, que vai oferecer-lhe um lenço verde dos abortistas e decorado com uma faixa arco-íris da LGTB. Não é capaz de responder corretamente contra a ex-freira lésbica, ex-freira, foi religiosa, sim, e que ataca a Igreja a dizer que a formação religiosa se baseia em um abuso psicológico. Estão a ver? Uma pessoa que entra num mosteiro, há um abuso psicológico. Quando a base da vida religiosa é a obediência. Há regras objetivas, e os superiores vão ajudar a praticar estas regras. São voluntárias. São voluntárias. Os conselhos evangélicos são voluntários. Quem entra no mosteiro para praticar a obediência, a castidade e a pobreza é voluntariamente. Não é capaz de responder corretamente a uma pessoa que não deixa de ser uma apóstata. Apóstata, abandonou a fé, e normalmente não são os bons católicos que abandonam a fé. O Papa também não é capaz de dar argumentos bem claros, digamos, sim, mostra o seu desacordo, mas não é capaz de responder corretamente contra a atriz que produz material pornográfico e que considera que a sua vida é mais feliz e mais plena e tem uma rapariga, uma filha pequena. E vai ser a católica do caminho neocatecumenal que vai precisamente enfrentar-se aos outros e dizer: olha, a pornografia coisifica a pessoa e finalmente o nosso corpo é templo do Espírito Santo. É ela quem vai trazer esta nota sobrenatural na conversa. Digamos que depois de ver o vídeo, a alma cai aos pés. Não é possível que não haja uma resposta mais
mais completa. A impressão que fica no ambiente é que cada um destes jovens, que são contrários a Deus e a Igreja, podem continuar a sua vida. Esta é a impressão que fica depois do vídeo. O Papa não quer magoar ninguém e no fim do vídeo vai dizer: aprendi muito com vocês neste encontro pastoral. Agradeço-lhes o bem que me fizeram. E conclui dizendo que o caminho da Igreja é o da fraternidade e que isto sim, isto não deve ser negociado. A fraternidade. Já digo, não que esta atitude do Papa seja inabitual, já estamos habituados. O seu magistério não é um magistério profundo, não há uma profundidade de ensino. Estamos habituados a uma linguagem confusa pelo que diz, como é que diz, pelos gestos que são produzidos. E é o Papa da confusão. E neste programa não é exceção. E não o digo eu. Quando um vê os comentários, precisamente a estas páginas que apresentam o vídeo, muitas são críticas de católicos que ficam escandalizados. Dizem, mas o que é isto? Os próprios católicos que veem que é o Papa da confusão. Vós sois o sal da terra. Porém, se o sal perder a sua força, com que será ele salgado? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. O bom pastor tem de ser mais do que ninguém sal da terra. Tem de ser também luz do mundo. Não os põe debaixo a lucerna debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que dê luz a todos os que estão em casa. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Só que o que aconteceu é que os homens da Igreja abdicaram da sua missão. Entraram neste diálogo com o mundo para tentar apaziguar, satisfazer, agradar ao mundo, que é inimigo da nossa alma. Se lembram, é o famoso discurso de Paulo VI, quando acaba o concílio, 7 de dezembro de 1965. E o Papa veio dizer a religião, que é o culto de Deus que quis ser homem, e a religião, outra religião, porque o que é o culto do homem que quer ser Deus, duas religiões, Deus que quer ser homem, nosso Senhor Jesus Cristo, o homem que quer ser Deus, o homem atual, moderno. Então estas duas religiões encontraram-se no concílio. O que aconteceu? Combate, luta, anátema. Tudo isto poderia ter-se dado, mas de facto não se deu. Aquela antiga história do bom samaritano foi exemplo e norma segundo os quais se orientou o nosso concílio. Como efeito, o imenso amor para com os homens penetrou totalmente o concílio. E Paulo VI continua, insiste, a Igreja decidiu servir o homem. Não servir Deus, servir o homem em todas as circunstâncias da sua vida, em todas as suas fraquezas, em todas as suas necessidades. A Igreja declarou-se quase escrava da humanidade. Isto é, os principais objetivos da Igreja, estabelecidos por Cristo, que são simplesmente dar honra e glória a Deus e a salvação dos homens, das almas, foram invertidos. Não é a salvação das almas agora, mas a melhoria do bem-estar humano, que se tornou o objetivo principal para a Igreja conciliar. E é claro, a partir daí, em lugar de leis de normas obrigatórias, Roma contenta-se com simples conselhos, orientações, tenta não magoar ninguém. E em vez de corrigir o erro e indicar o caminho da perfeição, caminho da perfeição na Igreja militante significa distância e luta contra o mundo. Para nós é isso, temos de distanciarmos e lutar contra o mundo que atua contra o Senhor. Então, em vez de indicar este caminho da perfeição, que é um caminho de luta, não se pratica a política da avestruz. O nível das respostas do Papa é finalmente horizontal, é terreno. Responde-se a um homem que não quer nem precisa de Deus. Sim, as respostas para esses homens, muito bem. Mas não consegue elevar-se, não consegue ser vertical, sobrenatural. Não há um espírito sobrenatural. Não é mencionado no Senhor Jesus Cristo, de quem Ele é o representante e o vigário nesta terra. Não aparece o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não os fala na lei de Deus, nos 10 mandamentos, na graça santificante. E é claro, como não há própria convicção na fé, como não se quer fazer proselitismo, então, digamos, as forças vitais da Igreja ficam neutralizadas.
Já não restam forças para opor-se claramente a um espírito cada vez mais tirano, porque o mundo e os inimigos da Igreja são tiranos. E nunca ficam satisfeitos com os ataques contra a Igreja e contra as humilhações impostas contra a Igreja. O Senhor acaba hoje o Evangelho. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco e é preciso que eu as traga. E elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Digamos, isto é contrário ao espírito atual. Porque precisamente o que se trata é de trazer as ovelhas de volta para o bom redil. Não deixá-las aí perdidas. O bom pastor vai buscar as ovelhas perdidas e desviadas pelo erro, pelo pecado, e zelosamente, com coragem, imitando o bom pastor, as volta a trazer no bom sítio. E a caridade será falsa quando é condescendente com o erro. Isto não é caridade. Não há virtude sobrenatural de caridade que tenta imprimir precisamente o amor de Deus e o ódio contra o pecado. Digamos, Deus Nosso Senhor, quando funda a Igreja, é para que as almas se salvem através da Igreja Católica. Através de Nosso Senhor e através da sua Igreja. E a autoridade hierárquica foi constituída para aumentar o corpo místico da Igreja. E de acordo com as ordens de Nosso Senhor, e depois ensinai todas as gentes, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nas a observar todas as coisas que eu vos mandei. E o que crer e for batizado será salvo, e o que, porém, não crer será condenado. O Senhor não deixa margem para uma escolha livre em que, olha, apostatei da fé e sigo o meu caminho, e muito bem, estás a alcançar a Deus no Senhor. Muçulmano, não há problema, continua no teu caminho. Não, o Senhor diz bem claro, o que, porém, não crer será condenado. Então já vemos como este liberalismo, este modernismo, tem entrado de tal maneira que, digamos, a liberdade do homem não deixa de ser um desafio contra Deus, uma rebelião contra Deus. Os direitos do homem são precisamente a negação dos 10 mandamentos de Nosso Senhor. E entrar neste espírito é fazer o trabalho que não é o trabalho do bom pastor. O bom pastor, se é preciso, dá a sua vida pelas suas ovelhas, por amor a Nosso Senhor Jesus Cristo. Daí então como temos de rezar pelo nosso Papa, não é? Temos de rezar. O Sr. Lefebvre, na sua famosa declaração do ano 74, dizia: portanto, sem qualquer rebelião, amargura ou ressentimento, continuamos o nosso trabalho. Continuamos o nosso trabalho, à luz do magistério de sempre, convencidos de que não podemos prestar um maior serviço à Santa Igreja Católica, ao Sumo Pontífice e às gerações futuras, e na esperança também de que a verdadeira luz da tradição dissipe as trevas que oscurecem o céu da Roma eterna. A quem confiar esta intenção? A Nossa Senhora, porque o poder de Maria não diminuiu. O poder de Nossa Senhora sempre está aí. Acreditamos firmemente em que ela vencerá este modernismo reinante, porque hoje, como antes, ela é a mulher prometida que vai esmagar a cabeça do serpente, não é? E Maria será sempre a esperança, a alegria, a vida da Igreja. Ao mesmo tempo, o terror dos inimigos, do demónio. A ela está, com certeza, reservada a grande vitória dos nossos dias. A ela pertence a honra de salvar a fé do naufrágio que hoje nos ameaça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.